Ô Lucas, segunda-feira foi de encontros na China. O presidente Xi Jinping recebeu Vladimir Putin da Rússia e também o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O que foi discutido entre os líderes de países que têm populações grandes? Neste mundo de isolamento, Thiago, segundo os próprios chineses, eles oferecem uma alternativa aos seus parceiros. E, obviamente, com esse encontro em Xangai, o presidente Xi Jinping, como anfitrião, recebeu Vladimir Putin e mais de 7 anos depois, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que também acena aos chineses, lembrando que tanto a China quanto a Índia têm diferenças históricas, principalmente no período pós-guerra, que são difíceis de serem superados, mas a Índia, sendo taxada pelo presidente Donald Trump em mais de 50%, acaba também acenando para o Oriente. Não só esses dois líderes estiveram lá, mas o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, outras lideranças do centro da Ásia, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, por exemplo, e Xi Jinping, sem mencionar os Estados Unidos diretamente, disse que o mundo precisa acabar com o hegemonismo, em uma menção clara à hegemonia dos Estados Unidos, deixar a mentalidade da Guerra Fria para trás e também não aceitar intimidações. A China, inclusive, neste evento, anunciou a criação de um fundo de mais de 280 milhões de dólares, ou seja, um fundo que pode superar facilmente R$1 bilhão para ajudar essas nações que são de renda baixa e média para poder, então, implementar a sua infraestrutura em um aceno a todos esses países do chamado Sul Global. Agora, a expectativa é para a próxima quarta-feira, quando o presidente Putin permanecerá também em solo chinês, já que a China realiza o desfile de 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial, um encontro que, inclusive, contará com a presença de Kim Jong-un. Pela primeira vez em mais de 7 anos, ele estará na China e posará ao lado tanto de Putin quanto de Xi Jinping para uma foto que pode ser bastante simbólica a todo o Ocidente, principalmente ao presidente Donald Trump. Obviamente que a gente vai ficar de olho em tudo isso que acontecerá ao longo dos próximos dias. Simbolismos diplomáticos, Luca Bassani, nosso microfone internacional. Até daqui a pouquinho eu vou chamar o nosso editor de internacional, o Fabrício Naires, que chegando aqui aos estúdios, justamente para complementar a informação do Luca. Putin e Xi Jinping ainda devem ter esse encontro a portas fechadas. E qual deve ser o assunto da reunião? Imagino que inúmeros assuntos, mas qual vai ser a discussão primordial? Fabrício, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Vladimir Putin tem uma preocupação muito clara em relação à China nesse momento, que envolve o comércio. Por quê? A gente tem uma arte para mostrar aqui como o comércio entre Rússia e China tem se desenvolvido ao longo dos últimos anos. Olha só, em 2019, o volume comercial entre esses dois países era de 110 bilhões de dólares. Vamos pular um pouquinho no tempo e chegar em 2021, o último ano, ainda no período da pandemia, mas o último ano antes da guerra entre Rússia e Ucrânia, 146 bilhões de dólares. Em 2022 começa a guerra e, consequentemente, começam as sanções ocidentais à Rússia. E aí quem aparece para salvar os russos, quem aparece para salvar a economia russa é a China. O volume comercial pula para 190 bilhões de dólares. Aqui em azul claro, tudo aquilo que a China compra da Rússia. Em azul escuro, o contrário. Tudo aquilo que a Rússia vende para a China. E em azul escuro, tudo aquilo que a China compra da Rússia. Em 2023, aumentou ainda mais, 240 bilhões. 2024 aumentou um pouquinho, 245 bilhões. Mas agora, aqui em 2025, entre janeiro e agosto desse ano, nos 8 primeiros meses do ano, o volume foi de 125 bilhões de dólares apenas. Uma queda de 8% em relação ao ano anterior, se comparado com o mesmo período. O que a Rússia vende para a China e o que a China vende para a Rússia? A Rússia costuma vender petróleo e a China costuma vender carros elétricos, bens de consumo, tudo aquilo que é produzido no território chinês. Isso é muito importante porque a Rússia
tem essa dificuldade econômica. A gente tem visto, Tiago, nas negociações de paz envolvendo a guerra com a Ucrânia, a Rússia pedindo, inclusive para a Casa Branca, que haja uma espécie de suspensão das sanções ocidentais, pelo menos de parte delas, para conseguir dar um fôlego para a economia russa. Manter a guerra acontecendo é muito caro. E se a China não mantiver essa compra, esse volume comercial com a Rússia, isso pode representar um problema para o Vladimir Putin. Então ele deve estar procurando por alternativas. Uma delas, o setor da agricultura. É um dos setores onde a China tem espaço para crescimento, a Rússia também, e eles podem explorar um pouquinho mais essa área.